sou Tati Tagliari e no vídeo tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer essa carteirinha sanfonada de visões. Ela parece pequenininha, mas porque ela é sanfonadinha nas laterais, ela tem muito espaço interno. Ela tem 2 porta-cartões e cada um tem 3 espaços para cartão. E cada um desses espacinhos você consegue colocar 2 cartões. Atrás desse porta-cartões também tem um bolso extra escondidinho, onde você pode colocar documento ou cédulas. Ela também tem um bolsinho com zíper e apesar de ser pequenininho, graças à aplicação diferenciada desse zíper, que eu vou ensinar nesse vídeo hoje, você consegue abrir ele com uma abertura bem legal, dá para colocar a mão e pegar as coisas dentro. Ela também tem um bolso extra na parte de trás, onde você também consegue colocar documentos. E aqui na frente, olha só, eu não sei se vocês repararam, mas tem a aba de fechamento e aqui tem uma aba de fechamento interna. Essa aba interna esconde um bolsinho muito esperto que você consegue colocar de repente a chave de casa ou um fone de ouvido. E o bacana dessa peça é que para abrir o bolsinho da frente, você não precisa abrir o resto da carteira. E se você abrindo a carteira, você não precisa acessar o bolsinho da frente. Ou seja, tudo que você colocar nesse bolsinho da frente fica seguro enquanto você está manuseando a carteira. Essa carteirinha aqui eu vou disponibilizar os moldes para download gratuito, como sempre, mas eu também vou passar as medidas se você quiser desenhar o molde aí na sua casa. Vamos lá? Para fazer a nossa carteirinha de visões, nós vamos precisar destes moldes aqui, que eu vou disponibilizar gratuitamente o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não tiver impressora ou não quiser imprimir os moldes, não tem problema, eu vou passar todas as medidas para você replicar os moldes aí na sua casa. Esse primeiro aqui é o molde para o corpo da peça e ele mede 18,5 por 14,5 e 14,5 é essa parte aqui mais arredondada da nossa extremidade, tá? E aí para desenhar aqui em cima eu marquei 6,5 cm, deixei retinho e comecei o meu arredondado a partir daqui. Fui até embaixo e aqui embaixo novamente eu deixei 6,5 cm nessa parte aqui retinha. Essas marcações aqui, elas são para a gente fazer as costuras depois na sanfona. Eu medi aqui e marquei 9 centímetros entre uma marcação e outra, bem aqui na pontinha, até a pontinha dessa outra marcação aqui, 9 centímetros em linha reta. E aqui embaixo eu marquei 4,5 centímetros. Esse molde aqui, a gente vai cortar ele da seguinte forma. Essa parte reta do molde, essa daqui, ó, onde está escrito dobra, a gente vai dobrar o tecido e alinhar isso daqui na dobra do tecido. Vamos riscar e depois cortar esse arredondado. E a hora que a gente abrir o tecido, ele vai estar isso aqui 2 vezes espelhado. Vai ser tipo um oval, assim. Essa parte aqui é a parte interna da nossa carteirinha de visões. E ela mede 25,5 por 13 centímetros. E esses arredondados aqui eu fiz com uma tampinha de remédio, tá? Coloquei a tampinha e risquei. Ela tem 4 centímetros de diâmetro, se você quiser fazer igualzinha a minha, tá? Essas pontinhas aqui, se você quiser, você pode desenhar de repente um quadradinho aqui em cima e depois arredondar. E essas partes aqui de cima, elas não precisam ser idênticas ao meu molde, tá? Agora, o corpo da carteirinha, ele precisa ser idênticas às medidas, porque senão essa peça pronta não vai bater. E esse aqui é o molde da aba de fechamento da nossa carteirinha, que mede 9 centímetros de altura por 13 centímetros de largura. E esses cantinhos arredondados aqui, eu fiz com as mesmas medidas que eu fiz a parte interna. Nós temos outros cortes de tecido para essa peça, mas eu não vou disponibilizar o molde, eu vou passar as medidas a seguir no vídeo. Utilizando o molde do corpo, nós vamos cortar daquela forma que eu expliquei, com o tecido dobrado e cortando na lateral, uma vez no tecido principal, uma vez num tecidinho de forro e uma vez na manta R1.
Aqui na manta R1, se você quiser, você pode passar um matelaçado. Eu escolhi só passar aqui uma costurinha de segurança na volta toda, porque a cola da manta R1 ela não é permanente. Então, para a gente conseguir costurar com mais segurança, eu preferi passar a costura de segurança aqui na volta todinha da minha peça cortada. Para a parte interna da carteira, eu escolhi aqui uma vez no tecido de forro, que eu vou utilizar junto com o tecido principal, e uma vez num tecido secundário, que as cores eu escolhi para fazer um composê com o meu tecido principal. Isso aqui fica a seu critério. Aqui para a aba de fechamento, eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R1. E da mesma forma, eu passei aqui uma costurinha de segurança na volta toda. Nós também vamos precisar de 2 tecidinhos medindo 13 por 8 centímetros para fazer os forrinhos do nosso bolsinho de zíper. Para o porta-cartões, eu tenho aqui 2 tecidinhos na medida de 47 por 13 centímetros. E esses tecidos, eles não têm nenhuma entretela nem manta. Demais materiais, nós vamos utilizar aqui um pedacinho de viés ou de tecidinho, fica a sua escolha, para a gente fazer um dos lados do zíper, o acabamento de um dos lados do zíper. Eu escolhi a mesma cor do meu zíper. E esse zíper aqui, ele tem 11 centímetros, é um zíper número 3 e o meu cursor também é número 3, os dois são iguais, tá? Zíper e cursor. Aqui eu tenho alguns botões de pressão, botõezinhos Rita, que eu escolhi cores que combinam com os meus tecidos. Aqui nós temos a etiqueta, que é o opcional, e cola de contato. Eu gosto de usar essa Brascoplast aqui, mas você pode utilizar qualquer cola de contato ou sapateiro que você tiver. Essa cola a gente vai usar para fazer o acabamento aqui na lateral do zíper, porque um dos lados vai ser retinho e o outro lado vai ser arredondado. E eu vou explicar como fazer esse cantinho arredondado durante o vídeo. Nós vamos começar a nossa costura pela aba de fechamento. Nós vamos colocar aqui o direito do tecido principal com o direito do forro. Eu vou clipar ou alfinetar. Vou passar uma costurinha aqui na borda toda, com a distância de um pé de máquina. E eu vou deixar aqui em cima aberto para desvirar. Depois eu vou refilar o excesso aqui, principalmente nas curvas, e vou fazer alguns piques para facilitar, deixar essa curvinha aqui bem acentuada depois que a gente desvirar. Aí eu vou desvirar a peça por essa parte que ficou aberta aqui em cima, vou ajeitar bem direitinho os meus cantos arredondados depois de desvirar e vou passar um pesponto decorativo aqui de novo na volta toda com a distância de um pé de máquina novamente. Feito isso, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima para eu unir tecido principal e forro nessa pecinha aqui. Vou fazer tudo isso lá na máquina e você vai poder acompanhar. Já finalizei aqui a minha aba de fechamento com um pesponto decorativo na volta toda e uma costurinha de segurança aqui em cima para unir forro com o tecido principal aqui na parte de cima. Agora eu vou começar a costura do corpo da minha carteirinha de visões. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou encontrar o centro aqui da minha parte de cima do corpo da peça. Para isso eu dobrei a peça ao meio, alinhei todas as extremidades e fiz uma marcação bem aqui na dobra com a minha caneta. E eu fiz a mesma coisa aqui na parte de cima da minha aba de fechamento. Eu dobrei ao meio e marquei o centro bem aqui. E aí eu vou pegar a minha aba de fechamento, vou colocar o lado direito do tecido principal com o direito do tecido principal, bem assim, e eu vou unir a marcação de centro, que eu fiz aqui também do lado do forro, com a marcação de centro que eu acabei de encontrar aqui. Eu vou alinhar as duas bem certinho. Vou colocar aqui alguns clipes ou alfinetes e aí eu vou pegar o meu tecido de forro e vou colocar aqui em cima com direito do forro com direito do tecido principal. Vou colocar aqui em cima, também vou clipar a volta toda
E aí eu vou levar lá para a máquina de costura com o lado da manta virado para cima. E vou passar uma costura na volta toda com a distância de um pé de máquina de margem de costura. Mas eu vou deixar uma abertura aqui embaixo, mais ou menos da largura da minha mão. Nessa parte que é reta aqui, tá? Evita deixar a abertura na parte que tá arredondada, deixa a abertura aqui na parte reta. E eu vou usar essa abertura depois para desvirar a nossa costura. Então, é importante você fazer retrocessos no começo e no final, para a gente não arrebentar essa costura quando for desvirar a peça. Se você tiver alguma dificuldade em como costurar em curva ou fazer cantinhos arredondados, eu recomendo um vídeo que tem aqui no meu canal, onde eu explico vários macetes para costurar em curva. Tá bem bacana, bem completinho. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo. Terminei a costura aqui na volta toda do corpo da minha carteirinha de visões. Eu deixei aqui uma abertura para desvirar e agora eu vou refilar o excesso de tecido aqui nessas duas bordas arredondadas com a minha tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, você pode fazer piquezinhos aqui nessas duas extremidades para a gente fazer o nosso canto arredondado aqui bem certinho depois que a gente desvirar a peça. E agora eu vou desvirar a peça. Já desvirei aqui o corpo da nossa carteira de visões, já ajeitei todos os cantinhos aqui para ficar tudo bem direitinho, tudo bem alinhado aqui com a costura. Se você achar necessário nesse momento, você leva lá para o ferro de passar roupa e passa esse aqui para ficar tudo bem certinho. Agora eu vou ajeitar essas duas aberturas aqui, ó, essas duas rebarbas aqui da abertura, por onde a gente desvirou a peça, eu vou deixar tudo bem alinhadinho, ó, como se tivesse costurado, tá? Vou colocar aqui alguns clipezinhos e vou levar lá para a máquina de costura, onde eu vou passar um pesponto decorativo aqui na volta toda com a distância de um pé de máquina. Esse pesponto ele vai ser decorativo, mas ele também vai servir para fechar essa abertura aqui por onde a gente desvirou o corpo da nossa carteirinha de visões. Finalizei aqui o corpo da nossa carteirinha de visões, já tá com o pesponto feito na volta toda aqui e também já fechei aquela abertura que a gente tinha aqui embaixo com o pesponto decorativo. Agora eu vou reservar essa peça aqui pra gente usar ela daqui a pouco. Agora nós vamos trabalhar com aqueles dois tecidos de 47 por 13 centímetros. Nós vamos fazer os porta-cartões da nossa carteirinha de visões. Eu vou utilizar primeiro um desses tecidos e depois eu vou repetir os mesmos passos com o segundo tecido, tá? Primeira coisa, a gente vai fazer algumas dobras aqui nesse tecido para montar o nosso porta-cartões, e essas dobras elas precisam ter algumas medidas exatas. Então, eu vou pegar aqui uma régua e eu vou passar exatamente as medidas que a gente vai precisar para fazer esse porta-cartões. Primeiro passo, a gente vira o avesso para cima e coloca o tecido assim nessa posição, tá? A gente vai pegar a régua e vai medir 8,5 centímetros a partir dessa borda aqui de baixo, tá? Eu vou colocar aqui a minha régua nos 8,5 centímetros, tá? 8,5 centímetros aqui, esse tamanho. E aí, eu vou trazer o meu tecido pra cá e vou dobrar exatamente aqui, tá? Pra ficar bem certinho, eu vou passar a unha pra vincar bem esse tecido aqui e marcar os meus 8,5 centímetros. Feito isso, fiz a minha dobra de 8,5 centímetros, eu vou fazer uma segunda dobra com 5,5 centímetros. E aí, eu vou vir aqui e vou marcar 5,5 centímetros a partir da dobra aqui de cima, tá? Esse espaço aqui tem 5,5 centímetros. E aí, eu vou dobrar o meu tecido pra cima. Vou tirar a régua e vou vincar essa marcação aqui. E nós vamos repetir esses passos para cima, para baixo, para cima e para baixo, com algumas medidas. Agora, a partir daqui, eu vou medir 4,5 centímetros.
Agora eu vou fazer mais uma dobra de 5,5 centímetros e agora eu vou medir a partir dessa dobrinha aqui, tá? 5,5 centímetros para baixo. Agora eu vou medir mais 4,5 a partir dessa dobra aqui. Vou medir mais 5,5 a partir desta segunda dobra aqui de baixo. E agora, por último, mais 4,5. Depois de fazer todas as minhas dobras, eu vou ficar com 1, 2, 3 porta-cartões. E esse aqui vai ser um bolso que vai ficar na parte de trás dos porta-cartões. A parte de trás vai sobrar um pedacinho. E é isso mesmo, depois a gente vai refilar esse excesso aqui. Não se preocupa com isso por enquanto. Agora eu vou repetir os mesmos passos com as mesmas medidas naquele segundo tecidinho de 47 por 13 centímetros. Já tenho aqui os meus 2 tecidinhos dobrados em formato de porta-cartões, utilizando as mesmas medidas que eu passei para fazer esse primeiro aqui. Agora eu vou levar esses 2 tecidinhos lá para a máquina de costura, eu vou soltar esses clipezinhos aqui, eu coloquei só para eu não perder as dobras, e vou passar umas costurinhas aqui de pesponto decorativo nas 4 bordinhas de cima do meu porta-cartões, tá? Vou passar aqui, depois eu vou passar aqui, nesse daqui e nesse daqui também, nos 2 tecidinhos. Muito cuidado para não fechar o bolso, tá? Eu não vou costurar aqui por cima. Eu vou dobrar toda essa parte para trás e vou costurar só a bordinha de cada uma dessas aberturas aqui do meu porta-cartões. Já fiz as costurinhas aqui em todas as aberturas do meu porta-cartões. Agora, nós vamos virar aqui pro lado de trás e nós vamos refilar esse excesso de tecido aqui. Eu vou cortar bem rente aqui a esse pedacinho que tá com o lado direito da estampa virado para cima. Vou cortar rente aqui e aqui também. E essa altura aqui, ela tem que ser de 8,5 centímetros depois que a gente cortar esse excesso. Refilei o excesso aqui, agora eu fiquei com 2 pedacinhos de 8,5 por 13 centímetros. E agora nós vamos unir esses 2 pedacinhos aqui de porta-cartões. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos virar aqui, tá? As aberturas do meu porta-cartões para os lados externos, tá? Essa daqui também tá virada pro lado externo. E a parte que a gente fez as dobras tá pro lado interno. Eu vou pegar esse clips que eu coloquei aqui, que ele tá segurando todas as minhas dobras, e eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o clips, e aí eu vou pegar só as dobrinhas e vou separar a parte de trás do meu porta-cartões, tá? Eu vou separar essa partezinha aqui, e vou colocar o meu clipezinho aqui, só para eu não perder as minhas dobras. E eu vou fazer isso nos 4 clips. Agora que eu já separei os meus clipes, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e abrir o meu tecido dessa forma. Olha só, parecendo um livrinho, tá vendo só? E aí, a gente vai costurar essa parte aqui, tá? Lado direito com o lado direito, a gente vai unir dessa forma, assim. E nós vamos lá pra máquina de costura, deixar isso aqui tudo bem alinhado, tá? Se você quiser, coloca alguns clips ou alfinetes. E eu vou passar uma costura aqui, com a distância de 1 pé de máquina. Depois que eu costurei essa parte aqui, eu vou costurar essa daqui de cima também. Eu vou alinhar aqui bem certinho, olha só. Tudo bem direitinho, alfinetar ou clipar se necessário, e vou passar uma costura aqui com 1 pé de máquina. Você vai perceber que aqui embaixo, olha só, as dobrinhas, elas chegam bem aqui perto da extremidade, tá vendo? Só que você não precisa se preocupar, porque esse espacinho que a gente deu aqui é de exatamente 1 centímetro, tá? Dos 2 lados. Então, se você passar a costura com 1 pé de máquina, que é 0,75, você não vai passar a sua costura por cima dessas dobrinhas aqui, que são o fundo do nosso porta-cartões, tá?
A costura ela vai vir bem aqui pertinho da nossa dobra, mas não vai passar por cima. Então, a gente vai passar costurinha com um pé de máquina aqui, aqui, e depois a gente vai desvirar isso aqui do avesso com o direito para fora. Eu vou mostrar esse passo com detalhes para você. Costurinhas feitas do nosso porta-cartões aqui dos dois lados. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu trabalho e vou fazer assim, olha só. As minhas dobras todas do lado avesso vão ficar aqui. A minha parte lisa vai ficar aqui e a minha costura vai ficar exatamente aqui no meio, tá? E aí, eu vou vir aqui, eu vou abrir essas costuras com bastante calma, tá? Vou abrir esse tecidinho aqui da costura e vou vincar para ele ficar abertinho. Ó, vou passar a unha. Se você não tiver unha curtinha, você vai pro ferro de passar roupa nesse momento, tá? Para deixar esse tecidinho aberto. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Fiz aqui a abertura das minhas duas costurinhas, desse lado e do outro lado. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desvirar esse trabalho aqui, tá? Com muito cuidado, para não tirar os nossos clipes. Eu vou trazer tudo isso aqui para fora. Olha só. E o nosso porta-cartões vai ficar assim, olha. As minhas aberturas aqui pro lado de fora, pro lado externo, tá? Minha costura aqui no meio. E aqui na parte de trás, tudo liso, e a minha costura aqui no meio. Agora, eu vou juntar aqui bem certinho, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, por dentro. E eu vou juntar, vou alinhar bem certinho, costura com costura, olha. Bem alinhadinho. E vou colocar um clips para segurar isso aqui junto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, eu posso soltar esses clipes aqui das minhas dobras e alinhar tudo bem certinho. Eu vou dar uma apertadinha aqui para ir alinhando tudo bem certinho, bem direitinho. E quando isso aqui tiver tudo bem bonitinho, eu vou voltar lá para a máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa bordinha e outra aqui nessa bordinha para eu manter todos esses tecidos juntinhos e não perder as minhas dobras do porta-cartões. Aqui o meu porta-cartões finalizado, todas as costurinhas aqui nas duas bordinhas feitas, para eu não perder essas minhas dobras aqui, né, que são os meus bolsos para cartões. E agora eu vou reservar essa parte aqui da nossa peça. Agora nós vamos começar a preparação do nosso zíper para colocar na nossa carteirinha de visões. E para colocar o cursor do zíper no meu zíper, eu utilizo um garfo. Se você quiser aprender como é que coloco o cursor do zíper usando um garfo, tem um vídeo bem bacana aqui no canal que eu tô explicando em detalhes. O primeiro passo para a gente costurar o nosso zíper é colocar aquele pedacinho de viés ou de tecidinho, depende da sua preferência, aqui em uma das extremidades do zíper. Para esse tipo de zíper que nós vamos fazer hoje, eu preciso que essa partezinha aqui com o meu viés, ela fique na parte aonde fecha, no sentido aonde fecha aqui o meu zíper. Aonde fecha não, aonde abre, né? Que se eu puxar pra cá, ele vai abrir, se eu puxar pra cá, ele vai fechar. Pra gente lembrar, é fácil, tá? É só lembrar que o nosso viés, ele vem aqui na extremidade, aonde tá a parte retinha do cursor do zíper, tá? E a outra parte arredondada, que a gente vai fazer aqui desse lado, ela fica na parte arredondada do cursor, tá? Redondinho com redondinho e aqui retinho com retinho. É fácil de lembrar assim.
Como é que eu vou aplicar o cursor aqui no meu zíper? Primeiro, eu vou virar aqui do lado avesso do meu zíper e eu vou colocar o meu cursor assim, olha só, bem rente ao zíper. Eu vou passar uma costurinha um pouquinho antes aqui, bem pouquinho, tá? Milímetros assim, antes de onde fica a dobrinha aqui do meu viés. Feita essa costura, eu vou dobrar o meu viés para trás, aí sim eu vou dobrar bem em cima da bordinha dele. Vou passar aqui para frente. Não se preocupa com essas partes aqui que vai sobrar, tá? E aí eu vou trazer o meu viés aqui para cima e vou passar de novo uma costurinha bem aqui. A hora que eu passar essa costura aqui, vai pegar a parte de trás do meu viés também. E aí eu vou ficar com um acabamentozinho desse jeito, nessa partezinha aqui do meu zíper. Depois a gente vai refilar esse excesso aqui e esse excesso aqui de viés que vai ficar aqui na pontinha. Eu vou fazer lá na máquina de costura e já volto para mostrar como é que ficou. Fiz aqui a costurinha, olha, eu vou mostrar bem de pertinho. Fiz a costurinha e do lado avesso ficou assim, olha. E agora a gente vai cortar o excesso de viés daqui e daqui para ficar tudo retinho com o nosso zíper. Aqui eu já cortei os excessos dos viés que ficou aqui dos dois lados. E agora eu vou fazer a parte arredondada aqui desse cantinho do meu zíper. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar a minha cola de contato, essa cola aqui, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho de cola aqui na beiradinha, sem encostar na cremalheira, tá? Aqui na beiradinha e aqui também. E eu vou passar atrás também, tá? Aqui na beiradinha e aqui. Mais ou menos uns 2 dedos aqui e nessa beiradinha. E a mesma coisa aqui embaixo. Passar aqui, aqui atrás e uns 2 dedos aqui em cima e aqui atrás também. E aí eu vou esperar alguns momentos, alguns minutos para essa cola ficar sequinha, tá? E aí você vai seguir a recomendação do fabricante da cola que você estiver usando. Aqui a minha cola já tá aplicada e já tá sequinha, né? Cola de contato a gente tem que deixar ela secar um pouco. E agora dá pra gente começar a fazer esse canto arredondado aqui do nosso zíper. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou abrir um pouquinho aqui o meu zíper, tá? Abrir mais ou menos assim. E aí a gente vai dobrar da seguinte forma. Eu vou começar aqui pela parte de cima, tá? Nós vamos dobrar aqui num ângulo, tá? De 45 graus, assim, ó, em pezinho. Essa parte de cima aqui, tá? Deixa eu chegar bem pertinho da câmera, que eu quero que fique bem claro isso aqui, ó. Eu vou dobrar pra dentro, eu vou encostar essa partezinha aqui da cremalheira aqui em cima, tá? No ângulo de 45 graus. E aí eu vou vir aqui, vou fazer assim e vou encostar aqui a cola com cola. E aí vai ficar desse jeitinho, ó. Tá vendo só? Vai ficar coladinho dessa forma. E aí, depois que eu terminar de colar aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui atrás. Eu vou virar, ó. E vou encostar aqui atrás. E aí, o meu zíper, ele vai ficar dessa forma. Olha só. Estão vendo só? Vai ficar aqui a curvinha bem bonitinha. E aqui atrás vai ficar a dobrinha, ó. Como se fosse um canto mitrado, tá vendo? Dessa forma aqui. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do meu zíper, tá? Vou vir aqui, vou dobrar, encostando a cremalheira lá em cima, no ângulo de 45 graus. Vou colar com a minha cola de contato, ó, como é que ficou. E aí, agora eu vou dobrar pra trás, pra fazer essa curvinha. Ficar exatamente assim, olha só. E aí, a gente tem a curvinha do nosso zíper prontinha para ser costurada.
Gente, esse zíper aqui eu aprendi com a Ardala do canal Pega Pega Fofurices. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E depois vocês vão dar uma conferida lá, porque ela tem um vídeo sobre viés, gente, que é um divisor de águas na vida de qualquer costureira. Depois vocês dão uma conferida lá. Depois, não agora, continua aqui comigo. Bom, o nosso zíper aqui, ele tá pronto agora para ser costurado. A única coisa que eu vou fazer é colocar aqui 2 clipezinhos para eu ter certeza que essa colinha não vai soltar, né? E a gente vai reservar esse zíper por enquanto, que eu vou explicar o que a gente vai fazer com ele. Agora, para fazer o bolsinho do zíper, nós vamos precisar das 2 partes das divisões internas que a gente cortou no molde e com os 2 pedacinhos que a gente vai fazer o forro do zíper. Tá? Eu vou eleger, se você tiver aqui como eu, 2 cores diferentes, eu vou eleger uma delas que vai ser a parte de dentro e outra que vai ser as laterais de fora, tá? E quando eu digo parte de dentro da carteira, vai ser a parte que, a hora que a gente abrir a carteira, ela vai ficar mais evidente no meio da carteira. É a parte que vai receber o porta-cartões e também é a cor que vai ficar aparecendo pro lado de fora na abinha de fechamento, tá? E aí eu vou escolher a cor vermelha para isso. Então, é por aqui que eu vou começar a aplicar o meu zíper. E essa cor azul, que é a minha cor secundária, no caso aqui, eu vou deixar ela por enquanto aqui quietinha, tá? Quando eu escolher a cor, eu vou fazer uma marcação de centro aqui nessa base dos 13 centímetros, tá? Eu fiz uma marcação de centro aqui, eu dobrei o tecido no meio e marquei com a caneta. E eu vou fazer a mesma coisa com o meu zíper, tá? Primeiro eu vou eleger para que lado que eu quero que ele fique para abrir e para fechar, tá? Então eu quero que ele abra e feche assim, dessa forma aqui, assim ele vai abrir e assim ele vai fechar. E aí eu vou marcar o centro do meu zíper, eu vou vir aqui e vou dobrar ao meio, ó, tá vendo? Essa parte curvadinha que a gente fez com a cola, eu vou encostar ela certinho no meu viés que eu costurei, e aí eu vou dobrar no meio aqui o meu zíper e vou marcar o centro do meu zíper com a caneta. Vou marcar aqui, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu tenho aqui o centro do meu zíper marcadinho. Então, eu disse que eu queria que ela abrisse e fechasse dessa forma, certo? Então, eu vou pegar aqui o direito do meu zíper e vou encostar com o direito do tecido e eu vou alinhar aqui marcação de centro com marcação de centro. Vou colocar uma bem em cima da outra, bem certinho, e vou colocar um clips para segurar isso daqui junto, tá? Nesse momento você vai perceber que o meu zíper ele não chega até a ponta, nem aqui e nem aqui. E tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, tá bom? Agora a gente vai lá para a máquina de costura, eu vou passar uma costurinha de segurança bem aqui em cima na bordinha, para unir esse tecido com o meu zíper. E aí, depois eu vou pegar um dos meus tecidinhos de forro, e eu vou colocar aqui em cima com o lado direito virado pro zíper, tá? Direito do tecido com o zíper. Vou alinhar aqui as laterais e a parte de cima, e aí eu vou passar uma costura com o pé calcador comum da máquina, uma costura bem rente à cremalheira do zíper, bem aqui em cima. Quando você estiver costurando e você sentir o cursor do zíper, você mantém a agulha da sua máquina abaixada, levanta o pé calcador e aí você vem com a sua mão aqui por baixo do tecido e move o cursor para trás do seu pé calcador. E aí você abaixa o pé calcador e continua costurando, só para esse cursor não entortar a sua costura, tá? Eu vou fazer esses passos e eu já volto aqui para continuar a explicação. Aqui terminei a costura desse lado aqui do meu zíper, olha só como é que ficou. E agora a gente vai rebater essa costura do zíper, só que nós não vamos fazer como uma nécessaire comum, que a gente vira aqui, tecido principal e forro, e passa
o rebatido da costura aqui. A gente não vai fazer assim, tá? A gente vai manter o nosso forro virado pra cima. Aqui atrás a gente vai colocar toda essa costura aqui pra baixo, virada pra baixo. E aí, desse lado aqui, a gente vai passar um rebatido da costura com uma distância de meio pé de máquina aqui do nosso zíper, tá? A gente não vai rebater o forro junto. E tá aqui a minha costura rebatida no zíper, olha só, deixa eu mostrar bem pertinho da câmera pra vocês verem. A costura rebatida aqui embaixo e o forro pra cima, tá? O forro, ó, ele fica soltinho, ele não fica rebatido. E agora a gente vai repetir exatamente os mesmos passos do outro lado do meu zíper, tá? Eu vou virar o lado direito do zíper pra baixo, e aí eu vou colocar direita do zíper com o direito do meu tecido aqui. Aqui eu não preciso fazer a marcação de centro, porque basta eu alinhar os tecidos todos aqui, ó, desses dois lados, que daí eu já sei que tá tudo bem certinho, eu não preciso fazer marcação de centro aqui em cima. E aí eu vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha, vou pegar o meu forro, lado direito pra baixo, colocar aqui em cima, passar a minha costura com o pé calcador rente à cremalheira do zíper, e aí eu vou virar esse forro pra cima e vou rebater só a parte do tecido principal aqui, que no caso é esse meu tecidinho azul. Terminei aqui de costurar o meu zíper, olha só, desse lado aqui ficou assim, aqui no cantinho dá pra ver os meus cantinhos arredondados bem bonitinhos, na parte que fica aberta, e a parte que fica fechada é a retinha, e desse lado aqui eu tenho os dois forrinhos do meu bolsinho de zíper, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, antes de fechar essa parte aqui e fazer o nosso bolsinho de zíper, eu vou pegar esse meu forrinho que tá aqui e vou jogar pro outro lado, tá? Então, a gente vai ficar aqui com 3 partes de tecido desse lado esquerdo, tá? Meus 2 forrinhos e o meu tecido azul. E o meu tecido vermelho, eu vou colocar ele aqui assim, porque agora é a hora da gente fixar o nosso porta-cartões aqui nesse bolsinho, tá? E como é que eu vou fixar o porta-cartões aqui? Eu vou virar esse aqui assim, ó, que fica mais fácil para eu explicar, tá? Vou colocar assim. Então, eu tenho aqui a parte que eu vai ficar pra dentro da minha carteira, tá? Da minha carteirinha de divisões. E esse aqui é o meu porta-cartões. Eu vou pegar essa extremidade aqui de cima do meu porta-cartões, qualquer um dos lados, tá? O importante é as aberturas do meu porta-cartão tá pra cima. Eu vou pegar aqui e eu vou colocar ela bem encostadinha com essa costurinha aqui do meu zíper, tá? Aqui é onde termina o tecido e começa o zíper, eu vou colocar bem em cima essa primeira parte aqui do meu porta-cartões, tá bom? E aí eu vou alinhar aqui nas laterais bem certinho, junto com o resto do meu tecido. E o meu porta-cartões, ele vai terminar aqui, ó, tá vendo? E é isso mesmo, tá, gente? Não tá errado, não. É isso aqui mesmo que vai ficar. E aí eu vou levar lá pra máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui e aqui para eu unir esse porta-cartões no meu tecido. E tá aqui o meu porta-cartões costurado no meu bolsinho do zíper, ó. Tá aqui, abertura, tudo certinho. Aqui tá aberto e aqui nas laterais fechado. E agora a gente vai fechar esse bolsinho do zíper aqui como se fosse uma bolsinha comum, tá? A gente vai virar aqui o lado do tecido principal junto com o tecido principal, direito com direito. Vamos alinhar tudo bem certinho e vamos juntar aqui forro com forro, direito com direito, tá? Agora, aqui nessa partezinha, eu vou explicar pra vocês. Lembra que o nosso zíper, ele não vem totalmente até a pontinha? Nem desse lado e nem desse lado? Então, isso é proposital, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar aqui, ó, costura com costura, tá vendo? Vai alinhar bem certinho, colocar alguns clips. E aí, a gente vai passar uma costura aqui na volta toda. E quando eu digo volta toda, é assim, até aqui embaixo. E voltando e parando aqui, com a distância de um pé de máquina. A gente vai passar a costura reta aqui, direto por cima disso daqui, tá? Porque se a gente fizer a nossa margem de costura de um pé de máquina, a gente não vai passar por cima do zíper, nem aqui e nem aqui. E é isso mesmo, tá? A
A gente vai passar aqui direto e não vai alcançar o zíper. E nós vamos deixar uma abertura aqui no forro, nesse forrinho aqui, o maior que você conseguir deixar, tá? Só que não deixa até a ponta, não. Faz um cotovelo aqui com a costura, e aí faz bastante retrocesso aqui e aqui, e deixa essa abertura aqui, que a gente vai usar ela para desvirar a nossa peça. E muito importante, vamos deixar o nosso zíper aberto, tá? Porque senão a gente também não vai conseguir desvirar essa peça. Vamos deixar nosso zíper aberto, não precisa ser aberto até a ponta, pode ser mais ou menos até aqui, porque senão o cursor vai atrapalhar a gente costurar aqui na pontinha. Costurinha feita aqui na volta toda e eu deixei a minha abertura aqui no forro para desvirar. Agora eu vou refilar aqui os excessos nas curvinhas, vou fazer alguns piques ou cortar com a tesoura de picote se você tiver, e eu também vou refilar aqui nessas duas pontinhas do meu forro com muito cuidado para não cortar a linha que você acabou de costurar. Vou fazer aqui uns cortezinhos na diagonal, nas duas pontinhas, para refilar esse excesso de tecido também. E aí eu vou tirar esses alfinetes e vou desvirar a minha peça. Último passo aqui, depois que eu desvirei essa minha peça aqui do porta-cartões com o bolsinho, agora eu vou fechar essa abertura aqui do fundo do meu forrinho, tá? Então, eu vou dobrar aqui esse excesso de tecido pra dentro, vou deixar tudo bem retinho, tá vendo, ó? Bem retinho. Eu vou vincar aqui com a minha unha, ou se você achar necessário, você leva pro ferro de passar roupa. E eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha pra fechar essa abertura aqui, com uma linha de uma cor bem parecida com esse tecido que eu tô utilizando. Costurinha do forro finalizada, olha só, nem dá pra perceber, gente, ó, que tinha uma abertura aqui antes, tá vendo? Bem imperceptível. Agora, a gente coloca esse forro pra dentro, ajeita aqui os cantinhos bem direitinho. E o nosso bolsinho de zíper tá finalizado, tá? O bolsinho da nossa carteirinha. E olha só, ele é um zíper bem pequenininho, mas ele tem uma super abertura por causa desse arredondado que a gente fez aqui nessa partezinha, ó. O zíper é super miudinho, bem pequenininho. Fica uns buraquinhos aqui, ó, nas duas pontinhas, mas esses buraquinhos não tem como sair nada daqui, nenhuma moedinha, nada, nada. E agora, a gente vai começar a finalizar a montagem da nossa carteira. Eu vou pegar bem aqui onde termina, tá vendo aqui o meu porta-cartões? Esse é o primeiro bolso do meu porta-cartões, ele termina aqui, né? Então, eu vou pegar e vou colocar uma cor de linha bem bonita, vou colocar um vermelho aqui e um azul na bobina. E aí, eu vou passar um pesponto decorativo começando aqui, fazendo essa voltinha e terminando aqui, tá? Eu não vou passar por cima do porta-cartões. Esse pesponto decorativo é porque essa parte aqui é uma das nossas abinhas de fechamento da nossa carteirinha, tá? Então, ela tem que ficar bem bonitinha e essa costura tem que ficar bem acentuada. Então, eu vou fazer isso lá na máquina e eu já volto para explicar o passo final da nossa carteirinha com divisões, com divisórias. Agora sim, tá finalizado aqui, já passei um pesponto nessa abinha aqui. E agora, nós vamos começar a montar a nossa carteira definitivamente. Eu vou pegar aquela primeira parte que a gente finalizou. Aqui atrás eu já coloquei a minha etiqueta, tá? Já coloquei aqui minha etiqueta bem direitinho aqui na parte de trás. E agora a gente vai começar a montar nossa carteira. Como é que a gente vai fazer essa montagem? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou virar aqui uma aba para cima
e uma aba para baixo, tá? A gente vai fazer dessa forma. E aí, o meu porta-cartões vai estar para cima, né? A parte de baixo é essa lisa aqui que não tem nada. E o lado de dentro da minha carteira, do corpo da minha carteira, vai estar para cima e o tecido principal, o tecido externo, vai estar para baixo. Eu vou pegar e vou marcar o centro aqui no corpo da minha carteirinha. Como é que eu vou fazer essa marcação? Eu vou simplesmente dobrar aqui no meio e vou vincar com a unha, se você preferir, leva no ferro de passar roupa. Vou fazer isso aqui, ó, que daí o meu tecido, olha só, já ficou marcado aqui o centro, tá vendo? Da minha peça, ficou marcadinho. Aí a gente vai pegar essa partezinha aqui, a gente vai colocar o nosso zíper bem alinhadinho aqui com a nossa aba de fechamento, tá? E aqui acompanhando também, tá? Bem no centro. E aí, a hora que você olhar, você vai ver que calhou da costura do nosso porta-cartões ficar exatamente alinhado com o centro do corpo da nossa carteirinha, tá? Ó, o meu zíper tá ali em cima, alinhado certinho com a minha aba de fechamento, com a costura da minha aba de fechamento. Tudo bem alinhado aqui no centro. E a costura do meu porta-cartões está alinhada aqui com a marcação de centro que eu acabei de fazer. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos lá para a máquina de costura e vamos passar uma costura aqui em cima, bem nesse vão aqui da costura do porta-cartões, bem aqui no meio, bem certinho, tá? Você escolhe uma cor de linha que combine aqui com essa parte de cima e na bobina você coloca uma cor de linha que combine com o seu tecido principal, porque essa costura vai sair aqui desse outro lado, tá? Ela vai ficar embaixo da nossa carteirinha. Então, escolha cores que combinem com os seus tecidos para ficar uma costura bem limpinha, bem bonitinha. E aí, a gente vai fazer retrocessinho aqui no começo, passa a costura e retrocesso aqui no final. Terminei aqui a costura, olha só, tá costuradinho aqui no meio, tá? Aqui uma linha vermelha bem perceptível e aqui atrás uma linha azul igualmente imperceptível, tá vendo? Só ficou aqui afundadinho, porque, né, a costura acaba juntando mais os tecidos, mas ficou uma cor bem discreta. E agora a gente vai começar a montagem real mesmo da nossa carteirinha aqui. A gente vai fazer aquela sanfoninha da lateral. Como é que a gente vai fazer essa sanfoninha? Eu vou pegar aqui o meu molde. Lembra que eu passei para vocês que essa medida aqui, essa diferença aqui é de 9 centímetros e essa aqui é de 4,5, né? Que eu passei lá no começo para vocês. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão colocar o molde aqui em cima. Óbvio que não vai bater, porque tem a margem de costura, né? Então, você deixa aqui em cima e aqui embaixo a mesma distância. E aqui, olha só, aonde tem essas marquinhas do nosso molde, ó, essa marquinha e essa marquinha aqui, a gente vai fazer no tecido, tá? Eu tô usando aqui uma caneta que apaga com o ferro quente. Se você preferir, você usa um giz, né? Alguma coisa que você consiga apagar depois. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Vou colocar o meu molde. E aqui embaixo, eu vou marcar aquela medida de 4,5 centímetros, tá? Só que assim, eu não tenho como saber o centro da minha peça aqui agora, né? Então, eu não vou utilizar o molde para isso. Como é que eu vou fazer essa marcação dos 9 centímetros? Eu vou vir aqui com uma régua, deixa eu pegar minha régua aqui. Eu vou colocar aqui, tá vendo essa aba? Isso daqui tá centralizado, né? Que a gente veio centralizando desde aqui de cima. Então, esse aqui tá centralizado, eu vou colocar aqui a minha régua, ó, e tá dando quase 12 centímetros. Eu vou marcar no 6, o 6 aqui é o meu centro. E aí, a partir dessa marcação de centro aqui, deixa eu ver se eu consigo dobrar mais para vocês verem melhor. A partir dessa marcação de centro aqui, eu marco 4,5 para um lado, que é exatamente a marcação que tá ali no meu molde, e 4,5 pro outro. E eu vou ter aqui 9 centímetros dessa marcação até essa daqui, tá?
E agora aqui com as nossas marcações feitas, a gente vai começar a montar essa sanfoninha aqui do lado da nossa carteirinha. Como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou dobrar aqui bem rente com a minha aba de fechamento e vou colocar um clips. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, eu vou pegar a minha primeira marcação e vou trazer até aqui, até essa pontinha do meu zíper. Vou trazer a marcação aqui, vou abraçar o meu tecido e colocar um clips. E a mesma coisa desse lado. Feito isso, eu vou trazer a minha segunda marcação até aqui nesse tecido. E agora aqui na frente, eu vou pegar as duas marcações aqui, de 4,5 e de 9, eu vou ignorar a marcação do meio. Eu vou dobrar exatamente em cima da minha marcação e vou colocar um clips. E a mesma coisa aqui desse lado. E aqui eu tenho as minhas sanfoninhas já se formando na minha carteirinha. Aqui na lateral já dá para perceber que tá formando uma sanfoninha. Como é que eu vou fixar essas sanfoninhas agora? Você pode fazer com uma costurinha, você leva na máquina de costura, tira esses clips e faz aqui uns 3, 4 pontinhos com bastante retrocesso, numa cor de linha que combina com o tecido. E você vai fazer isso em todas essas extremidades aqui, exatamente aonde estão os clips que a gente acabou de colocar, tá? Até aonde você pode entrar com a sua costura. Você vem aqui no porta-cartões, vou pegar um cartão de visita aqui e vou colocar dentro do meu bolsinho do porta-cartões, tá? E aí você vê aonde termina, onde começa, onde termina o seu cartão e é exatamente até aonde você pode ir com a sua costura. Se você respeitou todas as margens de costura aqui da nossa aula, você vai poder entrar até 1 centímetro, que é aonde eu entrei aqui com o meu clips, tá vendo só? Até 1 centímetro você consegue costurar aqui para prender a sua sanfoninha, mesma coisa desse lado. Se você não quiser fazer com costura lá na máquina, você pode fazer o que eu vou fazer, que é colocar mini rebites, tá? Ou rebite de tamanho comum também, aí você que escolhe. Eu vou colocar 8 rebites, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui na frente. E eu já volto para mostrar como é que tá ficando essa bolsinha. Terminei aqui de aplicar os meus rebites, olha só, coloquei aqui na parte de trás, na sanfoninha de trás, na do meio, onde tem o meu bolso de zíper, aqui na da frente e no bolsinho frontal. E agora eu vou colocar os meus botõezinhos de pressão, os meus botõezinhos Ritas. E como é que eu vou colocar esses botões? Primeiro eu vou dobrar aqui as minhas sanfoninhas bem certinho, porque eu acabei de fazer essas sanfoninhas, então elas ainda não estão, como é que eu posso dizer? O tecido ainda não tá marcado no lugar certinho, né? Conforme eu uso essas sanfoninhas, é que elas vão ficando bem certinhas, mas ainda não tá. Então, a gente tem que olhar direitinho, olha aqui na lateral, ó, ver se tá tudo alinhado bem certinho, mesma coisa aqui. E aí, a gente vai primeiro dobrar essa aba de fechamento, essa primeira aba de fechamento aqui. Eu vou alinhar ela com o meu zíper da parte de trás, tá? Então, ela vai ficar aqui na mesma altura do meu zíper, bem certinho com o meu zíper. E aí, ela vai vir mais ou menos aqui, ó, tá? E aí, depois, eu vou vir com a minha segunda aba de fechamento, vou vir aqui por cima, e é aqui que ela vai ficar. Então, as minhas abinhas, elas vão ficar assim, olha só. A aba de fechamento, ela vai vir aqui por cima, e essa outra vai passar um pouquinho. Isso aqui é proposital, eu já vou explicar por quê. Primeiro, a gente vai colocar os botõezinhos. Eu vou marcar o centro aqui da minha aba de fechamento e vou escolher aonde eu quero colocar o meu botãozinho. Vai ser um botãozinho no meio. Então, eu já encontrei o centro aqui, eu sei que é aqui, e eu quero o meu botãozinho mais ou menos nessa altura. Você pode pegar, de repente, aqui a calota do seu botãozinho, colocar em cima e ver se esteticamente te agrada, tá?
Então, eu quero o meu botãozinho aqui. E os meus outros 2 botões, eles vão aqui. Vai um desse lado e um desse lado, nessa outra aba de fechamento. Eles não podem vir nem muito aqui na beirada, porque senão eles não vão pegar aqui no tecido, eles vão pegar na dobra, tá vendo só? E eles também não podem vir muito aqui no meio, porque senão eles vão ficar embaixo desse outro. Então, eu vou colocar eles mais ou menos aqui, assim, tá? Com mais ou menos uns 2,5 dedos de distância entre um e outro. E como é que eu vou marcar onde vão ficar esses botõezinhos? Eu vou baixar aqui a minha abinha, deixa eu ajeitar direitinho, onde ela vai ficar. Isso aqui é bem no olho, tá, gente? É bem estético, assim, que você achar que fica bonito. Você puxa de um lado, puxa do outro e vai indo. Encontrei aqui aonde eu quero que fique a minha abinha. Eu vou pegar um clips, vou colocar aqui na lateral, para eu não perder essa distância aqui onde as minhas abinhas estão, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Eu já sei onde eu quero que fique o meu botão do meio. E aí, eu vou marcar onde eu quero que fique os meus botões da lateral. Eu quero um aqui, mais ou menos aqui, e outro mais ou menos aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui com o meu agulhão e vou sentir aqui no dedo aonde ele está. Ó, encontrei onde ele está, ó. Você dá até cuidado para não furar o tecido, tá? Dá uma apertadinha, eu sei que ele tá bem aqui, na mesma linha que esse daqui. E aí, eu passo ele para baixo e furo aqui o meu tecido, ó. Então, eu já sei aonde vai ter um dos meus botões. E aí, eu faço a mesma coisa com o outro, tá? Eu venho aqui embaixo, encontro aqui aonde eu quero que fique, ó, encontrei, viro para baixo e furo o meu tecido, exatamente aqui onde eu quero que ele fique. Eu vou furar só a aba de baixo, tá? Eu não vou furar a aba de cima. E aí, depois eu levanto aqui a aba de cima e dou uma olhadinha, ó, vejo se eles estão retinhos, se eles estão alinhados, tá? E aí, se eles estiverem do meu agrado, eu posso soltar esse tecido aqui agora e vir aqui e continuar fazendo a marcação que eu quero aonde sai o outro, ó. Eu enfio aqui, dou uma giradinha, enfio aqui também, dou uma giradinha. E agora eu já sei aonde eu vou aplicar os meus botões aqui. Eu vou aplicar 2 botões desse lado aqui, que são os meus botões azuis, tá? Vai um aqui e outro aqui. E vou aplicar um vermelho aqui. Gente, tá aqui prontinha a nossa carteirinha. Olha só, eu vou mostrar como é que ficou aqui os bolsinhos. Os bolsinhos não, os botõezinhos que eu acabei de colocar lá. Na aba de fechamento externa vai um botãozinho no meio, tá? E ele fecha em cima da abinha interna, tá? O macho vem aqui, aliás, o macho vem aqui e a fêmea vem aqui do meu botãozinho de pressão. E aqui eu tenho acesso a 2 bolsos da minha carteirinha. Aqui é um bolso para documento e aqui são os meus bolsinhos para cartão e o meu bolsinho de zíper. O meu segundo bolsinho, que é o bolsinho frontal, eu acesso ele através dessa segunda abinha de fechamento aqui, que tem 2 botõezinhos, tá? Então, esses botõezinhos vêm as fêmeas aqui em cima e os machos aqui embaixo. E esse botãozinho aqui, aliás, esse bolsinho aqui, ele fica para você guardar outras coisas, como por exemplo, a chave. Se você gostou do vídeo de hoje, da carteirinha sanfonada de visões, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscreve para ficar sempre por dentro do que aparece por aqui no canal.